A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Armando Cardoso, sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Piedade, pastor presidente, bispo Abner de Cássio Ferreira, pastor dirigente, pastor Levi Albuquerque. Vamos lá para a lição 7. O verdadeiro discípulo reconhece que a sua segurança vem de Deus. Texto áureo, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Verdade aplicada, é possível, mesmo com limitações humanas, cumprir o ministério cristão com confiança em Deus, fidelidade e no poder do Espírito Santo. Texto de referência se encontra lá em Jeremias, capítulo 1, verso 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Motivo da oração: ore para que os discípulos de Cristo superem a sua insegurança, confiando sempre em Deus. Amantíssimo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradeço, Senhor Deus, por mais essa aula que o Senhor nos concede de estar gravando, Senhor Deus, e eu venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor, Pai querido, que cada discípulo seu, Senhor Deus, venha, Pai querido, superar suas inseguranças, confiando sempre no Senhor, porque o Senhor que é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Pai, eu te peço em nome de Jesus, capacita cada um dos seus discípulos mais e mais para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Ponto de partida: capacitação vem de Deus. É muito interessante a lição que nós estaremos ministrando no dia de hoje. É muito interessante porque a gente fica imaginando, né? Principalmente quando nós somos novos convertidos. E essa aula, né, de hoje, a intenção de gravar essas aulas é para você que não pode vir devido a uma limitação, a você que não pode frequentar a escola bíblica devido, né, a um problema de saúde, a estar de serviço. Então essa aula é para você ficar inteirado do assunto da escola bíblica dominical, porque um crente salvo é um crente que frequenta a escola bíblica dominical. E a pergunta que fica: capacitação vem de Deus e eu não preciso fazer nada, ou eu tenho que me capacitar? Essa é a pergunta que eu deixo e no final nós vamos responder ela. Introdução: Jeremias era muito jovem quando foi chamado ao ministério profético. Apesar disso, não era uma criança como dizia ser, mas um profeta como Deus o havia. Essa diferença o fez exercer o seu ofício por mais de 40 anos. Tópico 1. Deus capacita. Jeremias expõe sua juventude como impedimento para o ofício profético. Assim como Moisés, Êxodo 4:10, ele sentiu medo por não saber falar, mas não esconder sua fraqueza diante do enorme desafio. Ambos foram capacitados por Deus. A fraqueza humana é real e deve ser exposta a Deus. Quando isso acontece, o líder demonstra que a sua confiança está no. Ao expor sua fraqueza, Jeremias, assim como Moisés,
demonstra uma dependência do Senhor para realizar o chamado divino. Essa confiança em Deus demonstra claramente a dependência deles no Senhor, porque é Deus que capacita, né? É fundamental expor as nossas fraquezas a Deus, reconhecendo que a nossa força vem dele, né? O contraste da postura, né, de Diótrefes, que ao contrário de Jeremias e Moisés, exibiu um caráter fraco ao confiar em si próprio, né, no próprio poder. A verdadeira liderança, portanto, reside na humildade, na confiança em Deus, na disposição de permitir que Ele capacite e guie no cumprimento do seu propósito. Tópico 1.1. Deus não mima, forma. É forte, hein? Paulo, em sua carta a Timóteo, enfatiza que a juventude não deve ser desprezada, né? Mas sim orientada e formada. O conceito de mimo, né, é abordado, alertando sobre os perigos do excesso de cuidados e apego, que pode resultar em fraquezas, a vulnerabilidade. O exemplo negativo de Diótrefes, um líder fraco e inseguro, que usava palavras maliciosas para impor autoridade, destaca a importância de uma liderança sólida e confiança. O excesso da satisfação das vontades é contrastado com o verdadeiro amor, que envolve educar com sentimento e razão, permitindo que os filhos aprendam com seus erros, destacando-se que Deus não trata seus seguidores com mimos, como explicado na repreensão a Jeremias, que pensava poder receber cuidados especiais por sua juventude. Em suma, a mensagem ressalta a importância da formação, orientação e equilíbrio na educação e liderança, rejeitando a tendência de mimar, que pode resultar em fragmento e insegurança. O exemplo de Jeremias e a advertência de Paulo a Timóteo destaca a necessidade de uma abordagem sólida e confiante na vida cristã e no serviço a Deus. Deus nos mostra, através da sua palavra, que ele não mima. Assim como eu botei esse exemplo do olheiro e do vaso, Deus não mima, Deus forma. Tópico 1.2. Deus não poupa, prova. José sonhou que governaria, mas ao contar os seus sonhos aos irmãos, foi ridicularizado, desprezado por eles. José, mesmo escolhido por Deus, sofreu muito e ele foi vendido como escravo, foi caluniado e preso em terras estranhas. Deus não poupa seus filhos de prova. Romanos 8,32. Jesus disse que o servo não é maior que o seu senhor, deixando claro que tribulações serão enfrentadas por seus seguidores. Jesus vai ser bem claro: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Seguimos. Tópico 1.3. Jeremias não foi iludido por Deus, mas recebeu a informação de que iria aonde fosse levado e diria o que deveria ser dito. Mesmo sendo tímido, Jeremias recebeu o ofício profético e exerceu bem por mais de 40 anos. Fraco humanamente, Deus mudou a sua condição para cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Jeremias, capítulo 1, verso 18. Ele não foi iludido, foi transformado. O que não te desafia, não te transforma. Assim, né, a gente está fazendo esse paralelo. O Diótrefes era iludido por si próprio, alguém que se escondia sob a máscara de um discípulo forte, mas era um falastrão, que se esforçava para que os demais não enxergassem sua verdadeira face, moldada pela fraqueza e insegurança.
Ele era um discípulo feito às pressas, sem raiz, sem graça, um ministro despreparado, como alguns de nós vemos por aí, sem o mínimo de preparo para o exercício do ministério. Ele precisava ser confrontado com a verdade, mas não dava chance a ela, não recebendo seu líder, alguém que tinha como atribuição discipliná-lo. Terceira carta de João 9. É interessante, né, como nós falamos, encontramos muito por aí discípulos fracos, né, pessoas sem caráter, pessoas despreparadas para o ministério. Eu escutei uma frase, e isso me chamou muita atenção, que ela fala o seguinte, né, é melhor um púlpito vazio do que uma pessoa vazia no púlpito. Então é interessante a gente, como obreiro, né, estudar a palavra, se aprimorar na palavra cada vez mais, para que o Senhor venha nos orientar da melhor maneira possível, para que sua obra cresça, para que almas sejam alcançadas, para que vidas sejam curadas. Deus não ilude o ministério. Eu escutei também uma frase que me marcou muito, que fala o seguinte: a vida de pastor não é fácil, não é fácil. E tem muita gente por aí se transformando, se auto-intitulando, né, se auto-consagrando como pastor e não tem a menor ideia das lutas, das tribulações que vem por aí, calúnia, difamação, perseguição e por aí vai. Mas Deus nos mostra claramente, quer dizer, Deus não ilude, ele vai trabalhando na gente para transformar. Com uns irmãos é rápido, com outros é mais demorado, é mais trabalhoso, né? E a gente precisa entender isso, né? Tem pessoas que vai amadurecer como cristão muito rápido. Tem pessoas que vão ficar a vida inteira na igreja, mas vai ser um cristão imaturo, vai ser um cristão menino ainda na fé, velho, mas menino na fé. E isso nós precisamos entender, que quem capacita é o Senhor, mas ele, como o tópico 1.3, está sendo bem claro, ele não ilude, ele transforma. Eu ensinei que Deus pode chamar uma pessoa humanamente sem atributos para exercer o ministério. No entanto, ela precisa confiar no Senhor para ser capacitada e preparada por Ele para cumprir bem o seu chamado. E aqui vai uma palavra para você que está se capacitando ou que tem um chamado de Deus. Há muitos anos atrás, né, há 12 anos atrás, eu recebi uma profecia que eu seria um pastor. E aquilo ardeu no meu coração e não foi uma, não foi duas. E orando, Deus falava comigo que eu seria. E aí eu comecei a primeira coisa. O que o Ministério de Madureira exige? O IB. Então fui lá, fiz o IB, me capacitei. Na época era 3 anos. Né? Hoje o IB é 1 ano e 6 meses. Hoje, naquela época era 3 anos. Então me capacitei, fiz o IB, corri atrás. O obreiro precisa fazer o EBOM. Eu fui lá e fiz o EBOM. Um obreiro de Madureira tem que ter a Bíblia do culto, como o bispo exigiu uma vez para a consagração. Eu tenho aqui a minha terceira Bíblia do culto, né? Durante esse período aí, tenho várias outras Bíblias em casa, Bíblias de estudo, mas essa aqui é que eu levo para a igreja, porque o nosso bispo nos orientou assim para que nós falássemos uma língua compreensiva a todos os irmãos. Todos. É muito bonito quando a gente vai fazer uma leitura e todos estão lendo na mesma, no mesmo texto, melhor dizendo assim, né, transmitindo a palavra. É muito ruim quando você vai ouvir uma palavra, você vai numa igreja e tal, uma usando a NVI, outra usando
uma outra tradução, então destoa dentro da igreja, não fica uniço, né? Então é muito importante o obreiro, né, que está se capacitando, que está buscando aprimoramento mais e mais, está pregando dentro do próprio Ministério de Madureira, que exige isso, nosso bispo exige isso, se capacite, compre lá a Bíblia do culto, leve ela, né, para ministrar, para falar a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, próximo. Tópico 2 da lição: juventude e maturidade. Existem jovens maduros capazes de desempenhar um ministério extraordinário. A lição ela vai falar de José, né, no Egito, que vai desenvolver um trabalho, né, mesmo sendo jovem. Jeremias, que quando fala, Senhor, eu sou como uma criança, né? Sou uma criança, Jeremias 1,6, que é incapaz de levar a dura mensagem, porque essa mensagem era dura, né? Então ele não tem capacidade para fazer isso, mas Deus fala que seria com ele, que Deus o capacitaria. É interessante essa questão de juventude e maturidade, porque hoje nós temos uma geração que está amadurecendo precocemente, né? Devido a problemas, devido a responsabilidades que elas vão ganhando no tempo, né? Então vai se amadurecendo. E é impressionante isso é juventude mundo, né? Não estou falando dentro da igreja, né? E a gente vê a gente com muito cuidado, às vezes, com uma juventude dentro da igreja, não dando responsabilidades, não deixando liderar. Vou dar um exemplo, né? Eu tenho hoje na coordenação da região de Jacarepaguá, região A, né? Na região 5, um trabalhador chamado Breno, um jovem, um homem de Deus, né? Onde dá um testemunho de cristão, servo do Senhor, é um homem dedicado à obra e é um jovem. Demonstra muita maturidade no que está fazendo. E aí, Breno, se você por acaso assistir um dia, dê um abraço do seu pastor, seu líder, tá bom? Que Deus abençoe. Mas é um jovem maduro e nós precisamos disso, porque a Bíblia vai falar que o jovem, como estava falando, a Bíblia vai falar que como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo 127, verso 4 e 5. Né? A juventude ela é a força do trabalho. Às vezes a gente vê uma igreja cansada, uma igreja com muita dificuldade de evoluir, né? Porque ela tem muito anciões, pessoas que eram para estar aconselhando. E aqui vai um conselho de um jovem pastor, de um humilde pastor, né? Para aqueles que querem desenvolver um bom ministério. Coloca os jovens para trabalhar, coloca os adolescentes para trabalhar, que eu tenho certeza que a tua igreja vai desempenhar uma excelente função, né, de acolhimento, de limpeza, de cuidado. E os mais idosos, pastor, vamos jogar os mais idosos do canto? Não, vamos usar ele como conselheiro dessa juventude, né? Como a própria Bíblia diz, né, que as mulheres mais velhas aconselham as mais novas. Então é de suma importância isso, né? Essa questão da juventude está trabalhando, se empenhando na obra do Senhor, buscando, orando, né, jejuando. Eu sei que tem muito jovem também que não quer nada com nada, mas isso, infelizmente, é em qualquer segmento, né? Não vai ser exclusivamente da igreja, mas fora da igreja também. É isso que eu quis dizer, tá? Então, vamos chamar os jovens para trabalhar, vamos colocar os jovens para desempenhar funções em nome de Jesus. Vamos lá. Tópico 2.1. Mas esse jovem ele não pode ser o quê? Neófito. O que seria um neófito, né? Neófito é uma planta jovem, né? Exuberante, verde, mostra força, mostra disposição, né? Mas é jovem, é muito novo ainda na fé, né? Paulo vai dizer, né, que o líder não deve ser neófito, né? Aquele que está à frente do trabalho, ele não pode ser novo na fé, porque vai vir a primeira provação, ele vai quicar, ele vai se escandalizar, vai vir a primeira prova, ele vai cair, ele não vai resistir e vai cometer erro em cima de erros, né? Então não pode ser neófito, né? Não pode ser novo na fé, e novo na fé não significa idade,
né? A gente vai ver Timóteo, um jovem homem de Deus, né? Criado no evangelho, maduro, pastoreando uma igreja. Então, a gente precisa entender que não precisa ser exatamente jovem para ser neófito. Pode ser um velho dentro da igreja, uma pessoa velha, né, de muitos anos de vida, mas é neófito na fé. Não é por isso que você vai botar ela num cargo ministerial. E é impressionante. E aí, às vezes acontece de a gente ver alguns absurdos, pessoas que aceitaram Jesus recentemente, já estão cantando, pregando. Quer ver um homem de Deus que eu tenho uma admiração muito grande, né? É o Rodolfo, né? Antigo vocalista da banda Raimundos. Na época, quando ele se converteu, eu não estava na igreja, né? Estava afastado do evangelho, e ele, né, era um cantor de rock pesado. A banda Raimundo era um rock pesado, e eu gostava, eu andava de skate na época, né? Não dá nem para imaginar o pastor Armando andando de skate, né? Mas andava de skate na época, e o Rodolfo, né, quando se converteu, ele sumiu. Exemplo, Paulo. 3 anos assim, ó, pum, só mergulhado na palavra antes de sair nessa grande missão. E depois o próprio Espírito Santo vai mandar separar Barnabé e Paulo, né? A gente precisa, pastores, precisam ter cuidado com os neófitos na fé, porque vocês darão conta dessas almas. As pessoas não entendem, isso é muito impactante. Imagina você chegar perante o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele te perguntar por aquela alma. Olha só que forte, hein? Vamos, tópico 2.2, ter responsabilidade e excelência. Né? Esse jovem ele tem que ter responsabilidade, tem que trabalhar com excelência. O apóstolo Paulo ensina tudo quando fizer, faz de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Né? Jeremias tinha essa responsabilidade ministerial diferente dos outros profetas de sua época, que enganavam o povo, falando apenas o que eles queriam ouvir, mesmo sendo mentiras e não profecias. Ser responsável é estar disposto a cuidar com zelo e excelência. Isso é ter responsabilidade. Às vezes a gente vê uns obreiros que a função dele é púlpito. Se precisar fazer uma obra, não faz. Se precisar vender alguma coisa, não vende. Se precisar fazer alguma coisa para ajudar a obra a crescer, não faz. O negócio dele é púlpito. É pregar, dirigir e cantar. É isso aí. É a unção do microfone. Entendeu? Não mete a mão para nada. E, irmãos, se vocês soubessem quanto é rico trabalhar na obra, não é só porque quem paga o salário, como diz o pastor Renato, líder de missões, paga bem, né? Quem paga o salário de aqueles que faz a obra, ele paga bem, o patrão paga bem, o patrão é nosso Deus. Você acordou de manhã, está respirando, agradeça a Deus, né? Então é impressionante como tem obreiro que não gosta disso, não gosta desse trabalho, né? A nossa igreja, agora atenção aqui, ó, rapidinho, merchandise aqui, ó. A nossa igreja vai estar vendendo quentinha no terceiro domingo, tá? Apenas R$ 15, né? Arroz, feijão, coxa sobre coxa na brasa, maravilhoso, coisa de Deus, coisa de crente, como diz o pastor Levi, coisa de crente. E isso, irmão, é para ajudar a arrecadar fundos para a igreja, fazer a manutenção na igreja, no templo, ajudar a comprar, pagar a mesa de som que nós compramos recentemente. Isso é responsabilidade nossa. Nós, obreiros, precisamos vestir essa carapuça e não jogar a responsabilidade toda para cima do pastor. Nossa, a gente tem um pastorzão, nos ajuda muito, né? E mesmo assim, Jesus, mesmo assim ainda tem muita gente que não quer. É obreiro de carteirinha, né? Aquele que vem, bate ponto, diácono de carteirinha, aquele que vem, fica na porta e depois vai embora. Ele não quer saber se fechou a igreja, se tem banheiro sujo, limpo, se alguma criança caiu lá dentro, se alguém se acidentou dentro do banheiro.
Não, ele é portaria, então acabou, né? A Bíblia vai chamar você de servo inútil, só faz o que, né? O que lhe apraz a fazer. Você não está servindo a Deus, irmão, você não está servindo a Deus, não está, tá bom? Então ter a responsabilidade de trabalhar com excelência, tá? Faça com excelência a obra do Senhor. Tópico 2.3, dar bom exemplo. Oh, Jesus, dar bom testemunho. Dar bom testemunho. Timóteo estava um bom testemunho como um verdadeiro discípulo de Cristo. Atos 16:2. Assim como Gaio e Demétrio também, né, reconhecido pelo irmão da igreja. Gaio tinha ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam em lugar a outro para pregar o evangelho. Era aquele homem de Deus estava sempre de braços abertos para ajudar aqueles irmãos que vinham de outras igrejas, né? Hoje a gente se vê um profeta na igreja, né? Um homem que, pastor, o profeta acabou o jogo aqui. Tá bom, irmão. Então, assim, quando vem um homem de Deus, que é muito usado por Deus, isso, aquilo, outro, aí a pessoa trata muito bem. Tá esperando o quê? Uma revelação ali, né? Vai que depois do culto ali, no 2 ali, conversando, ele revela alguma coisa pro irmão, né? Os obreiros interesseiros, né? Então, Gaio não era assim, Gaio abraçava os irmãos, seja quem for que vai pregar. Eu gosto de ouvir os irmãos da igreja pregando, eu gosto de ver a evolução dos irmãos pregando, né? Aqueles que já têm experiência, aqueles que estão começando. Eu não sou pregador da palavra, né? Eu gosto disso aqui de sala de aula, né? Não gosto nem de gravação, eu gosto de sala de aula, né? Para a gente conversar, debater, ouvir pontos e junto crescermos na obra de Deus, né? E dar o bom testemunho. Eu lembro de uma frase que eu escutava muito no quartel, né? Que descobri que era de Confúcio, né? Confúcio, um filósofo, né? Que fala o seguinte: a palavra convence, mas os exemplos arrastam. A gente quer que essa juventude faça, mas eu vejo muito crente que cobrou muito da juventude quando ficou solteiro, viúvo, né, irreconhecível, né? Mas nem crente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ensinei que a juventude não significa imaturidade. Dei o exemplo aqui de um grande obreiro que trabalha comigo, Breno, né? Então, não significa imaturidade. O discípulo deve ser maduro para exercer o seu ministério com responsabilidade. Amém, irmãos? Vamos lá para o tópico 3. Tópico 3, aliança e compromisso. O ministério é dado por Deus e quem ele escolheu. João 15,16. E com quem faz a aliança. O termo aliança no hebraico é rit, que significa acordo, compromisso, pacto. Toda aliança pressupõe um compromisso que deve ser respeitado e cumprido. 3.1, manter-se firme. O ministério é um desafio. Não é à toa que Deus se apresenta a diversos homens, dando-lhe ânimo. Isaías 1:9. Jesus, quando estava prestes a passar pelo seu mártir, pela redenção na humanidade, suou gotas de sangue, mostrando um estresse absurdo, né? Porém, manteve-se firme para cumprir a missão. Embora no início do seu chamado, né, Jeremias tenha mostrado titubeante, né, temeroso, a mensagem era dura para o povo, por isso que ele fala que ele era como uma criança, né? Ao ouvir Deus sobre o propósito que cabia a ele como profeta, seguiu em frente, exercendo um dos ministérios mais longos, cerca de mais de 40 anos, e protifico por causa das duas profecias. Jeremias foi preso, né, Jeremias 36:5, mas não se calou, honrando a aliança que fez com o Senhor, compromisso com aquele que o chamou, né? Eu botei como exemplo o cedro do Líbano, porque o cedro do Líbano é uma árvore associada à força, à durabilidade, à majestade. Essa característica são frequentemente aplicada a líderes, a homens de Deus que
são como cedro no Líbano, né? Firme, né? Com alto valor. 3.2, defender a verdade. Gai e Demétrio andava na verdade. Jeremias foi fiel ao Senhor e à mensagem que transmitia, mesmo em um tempo de crise, o qual muitos profetas mentirosos anunciavam uma mensagem diferente. Esse falso profeta pregavam paz, segurança e vitória sobre a Babilônia. Jeremias dizia que os babilônios destruiriam tudo, Jeremias 25:9. A defesa da verdade levava Jeremias à prisão, sequestro e ameaça de morte. Um líder fraco engana e fala aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir, como fez Jeremias. E aí, pergunta que eu deixo. Tá parecendo com os dias de hoje? Pessoas que pregam somente aquilo que os outros querem ouvir. Está parecendo com o dia de hoje. Infelizmente. Mas nós defendemos a verdade, nós defendemos ainda a palavra de Deus, que se pregue a verdade. Amém? Tópico 3.3. Ir até o fim do seu chamado. Ter aquela honra que Paulo fala. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu gosto muito disso, porque guardar a fé é guardar em um lugar, se houver algum problema, você lembre daquilo que o Senhor já fez e resgata aquela fé, para que aquela fé não venha morrer. Não é guardar no sentido de esqueci, né? Não guardar no sentido de acabou, não. É guardar no sentido eu sei onde está, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar, porque ele já levantou várias vezes em meu favor, né? Na época de Jeremias, o povo de Deus ignorava suas leis, né? E adorava outros deuses. Então, por isso que Jeremias vai ter aquele confronto com ele, né? É uma mensagem dura para um povo de dura servil, né? Por isso a palavra trouxe juízo, né? Assim enfrentaria forte oposição. Não tem jeito. Quando você prega a verdade, irmão, pregar a verdade não é usar o púlpito de arma para atacar ninguém. Pregar a verdade é você pregar a palavra. Eu lembro uma vez que eu passei por um período muito complicado na antiga igreja, onde quando eu pregava, né, a pessoa falava que eu estava usando do púlpito de seta. Nunca frequentou o culto de doutrina, mas no culto de doutrina que eu pregava, a pessoa estava e eu usava o púlpito como seta. E eu tive que mostrar para o pastor, isso foi uma das coisas que me magoou muito, que eu estava pregando a palavra, eu estava pregando o que estava no esboço que o bispo nos entrega. Não fugi, não fantasiei, não. Só que a pessoa achava que estava sendo certo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É pregar a palavra. A mensagem que Deus te deu foi essa. Seja forte e corajoso. Mas para ser forte e corajoso, você precisa confiar no Senhor. Então abandona as práticas que tu faz e confia em Deus. Siga em frente. Isso é pregar a verdade. Né? Ir até o fim do seu chamado, né? Pregar aquilo que o Senhor mandou você fazer, ir até o fim, não importa quantas pessoas se levantam, vá até o fim, porque Deus tem grande obra na sua vida. Ensinei que um discípulo precisa ter aliança com Deus e estar firme em seu ministério para cumpri-lo integralmente, apesar da resistência e dificuldade. Irmão, se nós fôssemos olhar para todas as dificuldades, para todos os irmãos, eu costumo dizer que a igreja, todo mundo sabe resolver o problema, menos o pastor, né? Porque todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, não dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas ninguém levanta e mete a mão para fazer. Quer ver me irritar, irmão? Tira o pastor Armando do sério. É pessoas que criticam as outras. Ah, esse irmão não faz, irmão, tudo bem, esse irmão não faz, eu vou fazer. Se preocupa com isso não. Ah, irmão não vende. Não, não vende, eu vou fazer. Irmão, a gente vai seguir em frente, a gente vai fazer a obra, seja com 1, com 2, com 3, com 1000 ou com 1.
nós vamos fazer a obra. O Senhor nos chamou para estar ali, nos orientou para estar ali, então nós vamos pregar, nós vamos falar do amor de Deus, vamos falar que Jesus salva, cura, liberta, ainda te leva para morar no céu, ainda vai te dar uma vida abençoada aqui. Só você se consertar. Só se consertar. Conclusão, ser fraco e inseguro não é um problema para Deus. Para Deus não há impossível, né? A questão é se manter assim como fez Diótrefes, que não aceitava a correção, por isso foi um péssimo discipulador. Assumiu sua vulnerabilidade, apresentá-las a Deus é o princípio de um ministério vitorioso e abençoado. Apresenta suas fraquezas ao Senhor, Senhor, e diga: Senhor, eu faço isso, e eu não consigo me libertar. Me ajuda, Senhor, me orienta, me mostra, em nome de Jesus. Irmãos, que o Senhor abençoe a tua vida poderosamente. A você que assistiu essa aula até o final, que Deus continue te abençoando. A você que não pode frequentar a Escola Bíblica Dominical, irmãos, essa aula é para você. Tá? A você, irmão, que quer frequentar a Escola Bíblica Dominical, vai lá, Rua Violante, número 18, Piedade, Assembleia de Deus, Pastor Direi, Pastor Levi Albuquerque. Você vai ser muito bem recebida por essa igreja que tem um carinho pelas ovelhas que o Senhor envia para lá. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.